Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a terceira e última parte da entrevista da Ana. Se você não assistiu a primeira ou a segunda parte, não tem problema, é só você clicar nos links que estão disponíveis aqui em cima ou na descrição do vídeo. Bom proveito! E tem mais, tá? Aí, eu escutei um estrondo muito grande. Um estrondo muito grande. Muito grande. Impressionante isso, tá? Aí eu vi as montanhas tremerem. Da onde eu estava, eu vi as montanhas tremer. As montanhas tremeram como fosse, né? Olha, como fosse uma gelatina, tá? Eu vi tremendo. Dava para ver elas se moverem, assim, o tremor, sabe? O tremor da terra. Com aquele estrondo que eu escutei. Foi aquele estrondo que ia causar isso, sabe? Você acha que esse estrondo está na origem da onda? É isso que você falou? Está na origem da onda. Está na origem da onda. E daí o mar tem esse feito formado, aquela onda gigante, enorme. Era muito feita. Esse estrondo seria causado por o quê? Aí ele me falou das placas tectônicas também. Ele me falou. Porque ele falou muita coisa comigo. Ele é bem amigo. Ele fala as coisas pra gente, viu? Humanamente, assim. Aí ele me falou dessas placas. Que elas estavam se movendo, tá? E isso ia causar, como fosse agora, uns terremotos, ia causar. Até, inclusive, ele me mostrou lava quente, viu? Lava do centro da Terra, que eu vi, seria as lavas do centro da Terra. Da Terra. Né? E daí ele tem me mostrado uma cena. A cena das lavas quentes. Ele mostrou, daí começa dali pra frente. Ele me mostrou outra cena assim. Aí ele me mostrou como fosse, de repente, formar na atmosfera como fosse uma grande nuvem, mas não era, uma neblina, parecia, mas não era, cinza, porque o sol até ficou meio assim, ó, não dava para brilhar muito assim na Terra aqui, por causa daquela nuvem. E ele tem me falado para mim que isso aí, essa espécie de nuvem que eu estava vendo, né, sobre o globo da Terra, era tóxica. Ela não era boa, ela era tóxica. E que ia ter escassez de alimento na Terra. Ele me disse devido a circunstâncias climáticas. Porque, na verdade, ele disse que lugares vão ficar mais áridos, mais secos, mais quentes. Outros lugares vão ficar frios, muitos frios, a temperatura vai baixar muito, e outras vai subir. Tá? E era isso aí. Isso que ele me falou para mim, a escassez de alimento. Daí. E sobre também, ele me mostrou uma outra visão. Porque ele me mostrava, olha, ele olhava, né? Obediente, tem que ser obediente, né? Daí ele me mostrou também o Papa. O Papa Bento, na época, o Papa Bento também. Papa Bento. Fugindo, correndo assim, sabe? Correndo. E atrás a coluna do Vaticano. As colunas da igreja caindo, atrás dele desmoronando. Uns destroços assim, caindo. Né? Caindo assim, atrás dele e ele fugindo. Tá, mas eu fiquei com aquilo, né? Igual, que será? Obediente, eu olhei. Mas ele não me falou o que ia acontecer com o Papa, nada. Aí, um tempo, eu vi que o Papa renunciou. E aí eu tive o entendimento que a igreja ia se dividir. A igreja ia ficar dividida. Ia ter muita coisa, perseguição, sei lá, uma espécie disso aí que eu sinto. Porque ele não tem me falado, só ele me mostrou. E o fato se concretizou porque o Papa realmente, depois ele vira, né? No meu entendimento,
ele estava fugindo de quê? Ele renunciou porque ele estava debilitado, sei lá o quê, mas ele tem uma renúncia. Tá? E atrás dele, na época, já estava a igreja sucumbindo, na época desse Papa, né? Desse Papa aí. Já tinha começado uma, não sei o que, tá? Então, ele estava destruindo atrás, aí a coluna, caindo as colunas, assim, destruindo e ele fugindo, assim. Essas colunas caindo podem ter algum significado mais realista, como o que você viu das placas tectônicas, como você viu do tsunami, como você viu das montanhas tremendo, ou é alguma coisa mais simbólica, só de uma divisão da igreja, como você falou? Olha, eu vejo simbólica. Ali nessa parte eu vejo mais simbólica, né? Tá. E o que mais que ele falou? Ou fala? Sim. E que eu não estivesse medo. Dentro disso tudo que está para acontecer ou está acontecendo, a sua missão continua sendo a de amenizar o sofrimento da humanidade? Isso. Uma vez que a sua missão é amenizar o sofrimento humano, uma vez que muito do que você falou significa sofrimento, eu pergunto, de que forma nós, seres humanos, podemos amenizar essa situação futura? Foi dito isso a você? Por eles? Olha, ele não me falou ainda, não falou isso ainda para mim. Ele só falou que eu entendo, daí a missão que eu estou fazendo ainda, aqui, é como a pessoa está com muita dor, né? Está no hospital, está com muita dor. Ela precisa, ou ela vai precisar de viver, e ela precisa de energias vitais para ficar lá naquele momento, segurar ela, que eles estão fazendo um procedimento cirúrgico, né? Dessa forma. Ou seja, a sua atuação é sempre individual. No entanto, ele passou para você informações que envolvem todo o coletivo da humanidade. Como é que você liga essas duas coisas? Eu não sei por que o motivo, né? Mas quem sabe é para um alerta, alguma coisa, né? Que ajude em alguma coisa, porque deles me falarem isso também, né? Falar isso. Eu sinto assim que o mundo, ele está, olha, ele vai passar por uma transformação e as coisas, e ele está dando sinais, né? A natureza, né? Aqui o corpo físico nosso aqui, com a matéria física aqui, né? Então, eles já está dando sinais. Mas, assim, não existe uma resposta para o que podemos fazer com relação a tudo isso para diminuir o potencial futuro sofrimento? Olha, eles não têm me falado claramente, né? Claramente isso. Mas eles têm só me mostrado essas situações. E essas situações todas, ele de alguma forma relaciona a causa dessa situação? É o que nós fizemos? É alguma causa? Ou simplesmente as coisas vão acontecer porque precisam acontecer? Essa é a questão, né? Eu acho que porque pelo que eu senti, que ele me passa, para mim não ter medo, é uma forma da gente ver coisas acontecendo aqui, né? Porque vai haver uma transformação. Pelo que ele me falou, me mostrar, vai haver uma transformação na Terra. Essa transformação, ela vai ser de uma forma, da forma que a natureza vai se transformar, e vai haver uma nova era, entende? Uma nova era, No caso, eles já estão preparando aqui, nós teremos aqui para não causar um grande impacto. Por quê? Porque, olha aqui, várias pessoas estão sentindo como eu, e até mais, às vezes, né? Eles não estão ainda colocando o que elas estão recebendo, por medo. Eu também tinha medo, eu não falava por medo, né? Medo de repressão, medo de taxarem a gente de louco. Você diz que a Terra vai passar por uma transformação. E nós, seres humanos, para vivermos essa nova situação, precisamos mudar em alguma coisa? Assim como a Terra está mudando? Vai mudar. Nós vamos mudar? De que forma nós vamos mudar? O que precisa mudar? O pensamento e o modo de agir, tá? Os pensamentos, principalmente as nações todas, viu?
elas têm que pensar um mesmo pensamento, né? Um pensamento que vai atribuir, né? Não mais muito assim para como muita, poxa, eu vou dizer, guerra, essas coisas assim, entende? Tem que pensar em como a gente vai repor as coisas aqui no planeta, entende? E mudar o pensamento da humanidade. O pensamento negativo, maldoso, tá? Ele gera uma frequência negativa. Uma frequência negativa, inibidora. Isso é conclusão sua ou ele falou isso em algum momento para você? Ele tem me falado para mim várias coisas. Você falou várias coisas que estão todas relacionadas a um possível único evento. Por exemplo, placas tectônicas, se elas se mexerem de forma muito radical, elas vão gerar o estrondo, elas vão gerar as montanhas tremerem, que é terremoto, elas vão gerar lava, porque vulcões podem entrar em erupção, elas podem gerar, sim, um movimento no eixo da Terra e podem gerar até tsunami. São duas perguntas, então, que eu tenho a fazer. Esse tsunami é só na cidade do Rio de Janeiro ou você vê em outros lugares do mundo? Não, é em todo mundo. E é assim, ó, é inesperado. Quando vê, vai acontecer, tá? Não manda avisar. E isso está relacionado ao movimento das placas tectônicas e não de um asteroide que caia ou de uma guerra, de uma explosão nuclear? Também ele tem me explicado várias coisas, né? Porque até tenho me reservado, né? Porque eu não quero me expor muitas coisas, porque a gente fica muito exposta, né, a situações daí. Então, assim, vou contar o que importa mais. Então, ele tem falado, né, que das placas, tudo isso aí, ele tem me mostrado. Tranquilo, isso eu posso falar. Aí, também, ele me disse assim, ó, a Terra vai passar por uma transformação. Mostrou tudo isso aí, e também ele me disse assim, para que você entenda, mais tarde eu ia entender. Olha, vai ser pelo fogo e pela água. Pelo fogo e pela água. Esse fogo vai ter vários fatores, né? Vários fatores que vão acontecer. Vai cair, talvez, meteoro, tudo bem. Meteoritos de lá, que vai trazer fogo para a Terra, tudo bem. Vai trazer várias coisas, entendeu? Vários, né, problemas aí. Mas também vai ser um conjunto de coisas. Porque, olha aqui, eu penso assim, ó, tem certas pessoas que estão voltadas, estudiosas, no caso, estão focados em uma parte, às vezes, né, numa tese. Tem que ser estudado várias teses e vários acontecimentos que possam chegar quase ao mesmo tempo. Pode cair meteoros, pode vir vulcões de baixo que estão adormecidos, trazer vários problemas de lavas quentes, trazer também a faixa de nuvem, né, que eu vi cinza, porque, na verdade, se mexer, vai mexer com vários problemas aqui na Terra, vai mexer até com as usinas nucleares, entende? Elas podem até dar problemas nos tremores, as coisas aí dá problema também. Quanto pode ser provocado por uma guerra também nuclear entre as nações? Então, há vários fatores, né, e várias possibilidades, porque ele me explicou para mim. Nesse mundo que nós estamos aqui, pode ser transformado. Os elementos podem se transformar. Mas eu não entendo, eu não estudei, eu não sou uma física, eu não sou uma cientista, eu não estudei essas partes, né? Então eu deixo para os cientistas saber o que cabe, o que não cabe, né, do entendimento. Ele disse que aqui as coisas podem ser transformadas, os elementos se transformam e formam outro elemento. E os elementos a Terra está em constante transformação e também o universo, ele me falou. Ele me mostrou o Sol, uma interessante que eu tenho que falar para vocês, né?
Eu até fiquei meio assim de falar nesse assunto, mas eu acho que eu vou falar. Porque se ele me mostrou, né? Não tenho nada a temer. Ele me mostrou. Ele me mostrou o sol. O sol, nosso sol. E nisso, eu vi como fosse faíscas, né? Ele me mostrou, estava longe, assim. Como faíscas que saíam dele. Saiu fora do círculo dele ali. Saiu fora. Mas ele não tem me comentado, não tem me falado o que era. Ele só me mostrou. Bem, o Sol, como sendo uma estrela, ele tem explosões e ele exporta, ele manda para fora essas explosões, esses ventos solares, que podem ter, gerar interferência nas comunicações na Terra, no campo eletromagnético, isso é fato. Inclusive, ele tem me falado que vai mexer nos outros corpos celestes que compõem, né, ao firmamento ali. As galáxias ali, que seriam as estrelas. Aquelas faíscas que eu vi sair de lá. Vou te fazer uma pergunta que eu acho que é muito importante. Muitas pessoas que vão ouvir essa sua entrevista pensarão muito sobre o que você falou, e eu queria que você dissesse a elas, como sua mensagem final, em função do que pode acontecer, quais as suas palavras para todos nós em relação ao que está para acontecer? O que devemos fazer? Como devemos nos portar? Qual a sua sugestão? Eu diria até mais, qual seria, você acha, qual seria o conselho deste ser para todos nós? Na verdade, é uma palavra bem forte que ele disse. Que se voltasse para o Criador, que sentasse em suas mesas, porque eu falei para ele que eu não queria falar isso para ninguém, mas ele me disse que é para falar. Então, eu acho que eles escolheram você também para falar. Um canal aí, tá? Para falar isso, tá? Acho que chegou o momento de falar. Aí ele disse que sentam em suas cadeiras, né? E fazem suas teses, né? Mas não perguntam ao Criador. Tem que fazer, ele disse assim, eles têm que começar a usar a mente que nós temos aqui, né, e o espírito, como diz, nossa mente, e pedir a ele, né, que nos dê uma solução e tal, né, faça com que a gente veja isso de uma forma para poder ajudar. E outra coisa que ele me falou foi de mudar o pensamento, tá, das pessoas, né, mudar o pensamento, mudar a frequência. Porque daí eles iam interferir. Porque eles não podem interferir tanto aqui, ele me falou. Ele tem me falado isso. E eu fiquei preocupada, né? Porque eu também, todo mundo aqui, nós somos humanos e nós sentimos as coisas aqui na Terra, né? E eu não quero que o meu planeta, nosso planeta, vai chegar a esse caos, eu falei. E ele disse assim, porém, né, ele me falou, que tem que mudar o pensamento. A frequência tem que ser mudada. A frequência tem que ser mudada. A frequência do pensamento. Tem que começar a pensar, interagir num pensamento. Focar o quê? Focar, né, uma paz, focar todos em harmonia. É isso que tem que ser feito. Iniciar por aí. Era um momento assim de... E que também, né, eu penso assim, quando ele me mostrou tudo isso, eu tenho ficado assustada, né, no começo. E aí eu perguntei para ele, mas e se eu contar isso aqui para alguém que precisa contar? Eu não vou querer contar, eu falei. É assustador? Ele disse não, que era necessário contar. E que não ficasse assustado. Porque automaticamente, daí, essa frequência vai gerar uma frequência onde eles podem interferir aqui na Terra, e já estão interferindo, porque automaticamente nós já estamos mudando, ele falou, tá? Já está iniciado um pensamento. Tem pessoas direcionadas, né,
mudando esse pensamento. Então, eles já estão interagindo. Porque se não fosse, ele disse, intervenção deles, esse planeta aqui já tinha explodido. Foi o que ele me falou. Então você está falando para todos nós termos mais um pensamento de paz e harmonia, que desta forma nós conseguiríamos propiciar uma situação em que eles possam nos ajudar mais? Sim, a resolver os problemas terrenos aqui. Quanto tempo nós temos para isso? Ele me disse, porque eu não sei o tempo deles, lá é diferente, porque quando eu fui e voltei, a gente vê que é diferente o tempo, tá? Porque ele disse assim, tem muito pouco tempo, mas tem tempo, ainda tem tempo, ainda há tempo, ele falou. Então, eu não sei, assim, o tempo exato de dizer tantos anos, tanta na época, sabe? Isso não tem, porque para eles, não existe tempo que nem o nosso aqui, que é contado, sabe? Para eles lá não tem isso. Mas ele falou humanamente para mim que teria um tempo ainda aqui. E ele me disse que já tem estudiosos aqui na Terra, que seriam, não sei, eu calculo para mim, eu penso que sejam cientistas, né? Estudando uma maneira de descobrir alguma coisa para parar tudo isso, para parar com isso, poder proteger, né? Saber atacar em algum lugar, poder mudar certas coisas para que não aconteça essa catástrofe. Vamos mudar para não acontecer aquela outra, né? Principalmente, ele me pediu bastante sobre a fome, viu? Também. Sobre os alimentos. Os alimentos ficarão escassos. Né? Que se preocupassem com isso também. E com a água? A água, sim. A água, ele disse, a água também. A água, inclusive, ele me falou da água, escassez de água também. Seria água doce nessa água, tá? E também, ele tem me falado da água, o seguinte, isso, eu pedi para ele, ele se foi, me despediu de mim, mas ele não me falou. Ele só me falou assim, ó, eu pedi assim, tá, mas como a água, né? Porque tem bastante água. Ele disse, não, ficará escassa, também no motivo assim, a água, parte dela, nós não vamos poder tocar. Isso foi muito importante você me fazer essa pergunta e me lembrar. Ele diz assim, a água vai ficar envenenada, vai ficar tóxica. Certas partes de água vai ficar tóxica. Olha, não vai ser humano e nem animais, ser vivo, vai sobreviver naquela água. E nem se tomar daquela água, vai morrer. Na hora. Então, eu queria pedir para ele como era isso, para a gente poder saber a causa disso e aonde estava isso acontecendo. Poder, falar para as pessoas, né? Porque eu disse, vou falar, se isso acaba, eu vou falar, porque eu não quero aquele lugar ruim, e também não quero que o nosso planeta né, passasse por isso, né? A gente não quer isso. A gente está vivendo aqui, e mesmo se eu não estivesse vivendo aqui, se outros seres estivessem vivendo aqui, eu não ia querer que passassem por isso. Então, eu falei para ele assim, me diz a causa. E ele simplesmente me olhou para mim e não me falou mais nada. E ele sumiu. Sumiu. Qual o impacto disso que você sentiu a partir das conversas com ele na população da Terra? Ficaria? Ele tem me mostrado, sim. Ele tem me mostrado. Foi bom. Antes de partir, ele tem me mostrado. Ele tem me mostrado o globo da Terra, tá? O globo da Terra, eu estava olhando de longe, assim, não muito perto. Ele me mostrou longe aquela imagem, um pouco. Aí, simplesmente, partiu no meio, em 4 pedaços. 3 pedaços ficou preto. Escureceu. E um deles ficou luminoso. Essa parte vai sobreviver. Essa parte vai ficar luminosa. Não vai ser total. A humanidade não vai terminar. E o que nós devemos fazer, perguntando de novo, é focarmos na paz e na harmonia? Isso. Na paz e na harmonia do ser superior que nós temos, esse comando que nós temos, lá em cima, nós não estamos sozinhos. E nós temos um comando, né, que é no corpo celeste, que ele tem me dito, e eles nos ajudam aqui, eles cuidam de nós, nós estamos conectados a eles. E eles nos querem o bem de nós, entende? É isso que eles querem. Estamos todos conectados, desde esse ser celestial até nós, passando por várias camadas? Sim, estamos todos. Eu vou falar para você que nós estamos presos, tá? Por aquele fio. Aquele fiozinho lá,
Se a gente for, a gente vai, a gente volta, a gente está conectado. A gente está conectado com eles e eles estão aqui. Eles fazem muito mais visitas aqui na Terra do que nós imaginamos, tá? E cada um de nós, ele está destinado a um. Porque eu vi, ele me mostrou vários iguais a ele e outros um pouco mais, assim, semblante, mais, um pouco mais diferentinho deles, como fosse uma hierarquia, né, desses seres. As visões que muitos relatam de, por exemplo, objetos não identificados, tem a ver com essas várias aparições que você acabou de mencionar, que eles aparecem aqui muito mais do que nós pensamos? Tem, eu passei por uma experiência, não, olha, veja bem, eu fui muito agraciada, né, eu tenho vários acontecimentos em mim, né, então eu vou detalhar isso aqui também. Eu estava na minha cama, era noite, né, eu estava dormindo, todos estavam dormindo na minha casa. Aí, quando de repente eu me acordo, eu me vejo sentada em cima da cama, com as mãos assim retinhas, postas assim, e sentada, os pés retos, como se eu estivesse acordando de uma anestesia, acordando, mas eu estava sentada. Aí eu olhei assim, vi uma luz, aquela luz muito forte, vinha até mim, uma luz forte. Eu olhei na janela do meu quarto, aquela luz forte, muito forte, sabe? Brilhante e forte. Eu levantei, já estava boa, não estava mais, né? Fui lá e olhei na janela, quis olhar, vou lá ver o que é essa luz que está aqui, né? Eu fiquei apavorada com aquilo. Quando eu cheguei perto lá, aquela luz já estava subindo, né? Saiu, a luz estava subindo. E eu olho assim, eu vejo quatro luas. Eu sempre digo comparada com luas, porque era o tamanho da lua, né? Para mim, era o tamanho da lua lá para cima. Bem em cima, alto, assim, o tamanho da lua, tá? Eu digo, nossa, 4 luas. Tô vendo coisas, mas eu tava acordada. Aí é como fosse assim, elas piscaram assim, ó. E sumiram reta para cima, assim. Sumiram ali. Sumiu, sabe? Sumiu. E a luz dela, que tinha nelas, dava um branco com laranja. Meio laranjado, sabe? Meio laranjadinho, assim, só. Que eu vi. Dentro da sua missão, que eu sei que é amenizar o sofrimento humano, quais são as últimas palavras para todos nós? Essa mensagem eu vou deixar. Todo o nosso pensamento gera uma materialização. Ou ela é boa ou ela é ruim. Então, que seja para nós todos se unir, né, humanos, e pensar da mesma forma. Pensar em uma coisa assim, uma paz, pensar nas coisas boas, entende? Pensar em frequência boa, para atrairmos essa frequência boa. É isso que daí a gente vai estar mais, aqui receber mais, né? Mais da luz, receber mais desses seres que nos ajudam, né? Receber mais deles, mais proteção, até inclusive muito mais coisas que a gente possa imaginar. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?